Olá, boa noite, sejam todos bem-vindos. Estamos aqui direto da Porto Minuto, Central de Notícias e Comunicação, aqui na cidade de Porto Feliz. Hoje trazendo notícias e informações sobre as alterações para emissão da CNH. O governo divulgou né, uma série de medidas e que vai impactar diretamente nas pessoas no dia a dia, para você tanto tirar a sua CNH quanto também para renovação. Nós estamos ao vivo pelo YouTube da Porto Minuto e também no Facebook dos parceiros da Central de Comunicação Porto Minuto, o jornal O Arauto, Portando o Clique e Ligado na Notícia. Vocês podem mandar perguntas ao longo da programação e, na medida do possível, a gente vai lendo as perguntas e também vai tirando as dúvidas. E para falar sobre esse tema que tem mexido aí muito com o dia a dia das autoescolas e também daqueles que estão tirando pela primeira vez a sua habilitação, para quem está renovando, é um assunto aí que já vem correndo há alguns meses. E para a gente falar sobre esse tema, a gente está recebendo aqui nos nossos estúdios a Cadine Monteiro, que é sócia proprietária da Autoescola Monteiro, aqui em Porto Feliz. Está há mais de 60 anos aí à frente da autoescola e ninguém melhor aí para tirar essas dúvidas e para esclarecer toda essa movimentação de legislação, publicou, não publicou. Tá valendo, tá valendo, não tá valendo. Boa noite, Cadine, seja bem-vindo. Boa noite, Pablo. É uma satisfação a gente estar dividindo esse espaço, né? Muito importante para informar a população de Porto Feliz, principalmente a respeito dessas mudanças que vão afetar a sociedade, não é verdade? E o que a gente precisa reforçar como isso vai refletir no nosso dia a dia, nessa segurança, e o que, como eu falei, teve toda a mudança. A grande mídia divulgou essa nova CNH do Brasil, né, que está sendo chamada pelo governo federal, mas na prática o que está acontecendo? Então eu vou contar para vocês. O que mais está se veiculando e é uma notícia que está, olha, ficou mais barato, vai ficar mais barato para você tirar a habilitação. Isso aí tá um valor muito absurdo. Tem gente que não consegue tirar. Eu acho que eu queria começar já por aí. Uhum. Vai ficar de fato mais barato para o público que está em casa, para a pessoa que está naquele processo para tirar a sua primeira habilitação, até a renovação, a gente vai percorrer por todos esses temas. Certo. Mas de imediato, de fato, vai ficar mais barato para a pessoa tirar a habilitação? Depende do ponto de vista, Pablo. Eu falo que hoje, ou melhor, até ontem, a obrigatoriedade das aulas na autoescola tinha uma carga horária de 20 aulas. Então, essa exigência não foi estabelecida por mim ou pelas autoescolas do Brasil. Foi o próprio governo que estabeleceu essa regra. Então, a gente segue o que o governo estabelece. Com esse novo modelo de CNH, a obrigatoriedade das aulas caiu de 20 para 2. Então, obviamente que se antes você pagava por 20 aulas, você era obrigado a pagar por 20 aulas, agora você é obrigado a pagar obrigado a fazer apenas 2 aulas. Agora, por que eu respondi depende? Porque cada aluno tem um perfil. O Pablo, ele já sabe dirigir, não tem sua habilitação, ele busca a autoescola. Cadine, eu quero me habilitar. E aí, você pode falar, já tenho uma noção, não preciso das 20 aulas. Então, para esse caso, para esse perfil de aluno, é interessante essa flexibilização, tá? Porque não faz sentido eu prendê-lo na autoescola para que você pague para mim 20 aulas sem a necessidade. Por outro lado, tem aquele aluno que não tem noção nenhuma de direção. A gente já teve
com muita frequência, alunos que não sabiam o que precisava fazer com o volante para virar à direita, se tinha que virar para a direita ou para a esquerda, que movimento que tinha que fazer para virar à direita ou à esquerda. Então, depende de cada aluno. Para esse aluno, 2 aulas, eu tenho certeza de que não vai ser suficiente. Até para o aluno que tem uma noção de direção, ele precisa de um suporte do profissional do trânsito para que ele saiba fazer todas as manobras corretamente. E isso cai um pouco naquela matéria para você passar no vestibular. Sim. Você precisa de uma prova específica. Uma coisa é você estar lá estudando todo dia, tal. Outra coisa é você se preparar para o vestibular. Às vezes você pode ser um bom aluno, você pode até saber manusear os livros, entender de vários assuntos que requer para um vestibular, mas você, para um perfil de faculdade, você tem que estudar de um jeito, para outro perfil você tem que estudar. Então, o que você está dizendo é que às vezes tem aquela pessoa que já tem alguma familiaridade. Sim. Dirige o carro do avô, do tio ali na fazenda, na chácara, um trator. Sim. Às vezes você tem essa familiaridade, mas uma coisa é o que você dirige e outra coisa é o que a legislação exige para você passar num teste. Então, sobre isso, com frequência a gente recebe aluno que assume no momento da inscrição que sabe dirigir, mas ali no dia a dia com o instrutor percebe que ele não estava a par de todos esses detalhes para alcançar a aprovação e conquistar a habilitação. Porque quando você vai, né, é normal, né, a gente faz uma prova na faculdade, principalmente quando é prova, né, a gente fica meio tenso, né, e aí certeza. A gente esquece, eu mesmo, a gente tinha, na época que eu tirei a minha habilitação, olha, se você não arrumar o retrovisor, entrar no carro, não arrumar o retrovisor, o examinador vai reprovar e tal, então as aulas, elas também ajudam a isso, né, para dar um certo conforto, uma certa maturidade para uma prática, né, para você ficar um pouquinho mais tranquilo, principalmente na hora do exame, né? Sim, ele visa a aprovação, né? As aulas, o nosso foco é buscar a aprovação do aluno, mas as aulas, elas são ministradas de uma forma que o aluno enxergue sentido da cobrança de uma seta, por exemplo. Você precisa sinalizar suas intenções no trânsito, as pessoas precisam saber para onde você vai. Então, por isso que a seta é tão importante, a gente insiste demais na seta para o aluno, que se ele esquece, a gente fala que vai penalizar o aluno com até palavras de não muito carinho para ele, se ele erra ou esquece de uma seta. Olha, segundo a Secretaria Nacional de Trânsito, ela trouxe um dado no meio da divulgação desses conteúdos, ela trouxe um dado que é um pouco alarmante se a gente pensar no número nível Brasil, mas a gente sabe que nos bastidores reflete um pouco da realidade, mas ele trouxe que 20 milhões de brasileiros já dirigem sem habilitação. Certo. Né? E aí tem N fatores, tem aquele garoto, eu vou citar, mas pode ser a menina que anda de bicicleta, depois anda com uma bicicleta motorizada e depois ela começa a dirigir uma moto ali, acho que é muito comum no moto talvez, e aí não tem habilitação. Você acha que com essa nova tratativa e com essas alterações, isso vai facilitar para que, de fato, essas pessoas que estão na informalidade na hora de conduzir o seu veículo, vai facilitar para ela tirar a sua CNH? Se a questão de acesso está relacionada, né, ao custo, aí tudo bem. De 20 aulas para 2, obviamente que isso vai facilitar o pessoal andar dentro da legalidade, né? Facilita o acesso, amplia o acesso, uma vez que esse custo ele vai diminuir por conta da não obrigatoriedade do número de aulas que eram as 20. Agora, eu acredito que vai muito de prioridade, aquilo que você prioriza. Estamos na ilegalidade, na informalidade, mas será que é por conta também só da falta de acesso? Eu não tenho recurso, eu não disponho de recurso financeiro para investir? Ou será que também, eu não sou fiscalizado? Tem esse ponto também. Será que a fiscalização, ela também não tem a sua parcela de responsabilidade em relação a
informalidade, vamos dizer assim. Ah, ninguém me fiscaliza, ninguém me pega mesmo, então eu vou continuar seguindo assim. E a gente vê muito isso com motociclista, talvez, né? Existe no carro, mas eu penso que na moto, às vezes um garoto ali precisa sair para fazer entrega, enfim, não sei, né? Mas eu vejo que a gente percebe quando tem alguma blitz aí, que né, os policiais acabam fazendo, a gente vê que tem um número alto de motos sendo apreendidas e eu quero acreditar que é muito por conta da CNH, da falta de CNH. Você consegue visualizar esses números de falta de habilitação aqui em Porto Feliz? Também é uma realidade pra gente? Eu acho que em lugares mais carentes a tendência é que seja maior, né? Em Porto Feliz eu não tenho essa informação em relação ao número de não habilitados que possuem. Até o governo federal, ele fez esse cruzamento de informação do número de pessoas que têm algum veículo, seja moto ou carro, e cruzou com se essas pessoas tinham ou não CNH. E aí eles viram que a pessoa tinha o veículo, tinha moto, tinha o carro, mas não tinha habilitação, e era por conta do acesso. E aí eu me questiono, como que ele tem o recurso para adquirir um bem, né, a moto ou o carro, e aí ele não tem o recurso para providenciar esse documento? Ele não tem o recurso para providenciar esse documento, mas ele tem o recurso para manter gasolina, manutenção do veículo, enfim. Então, são várias questões importantes que a gente precisa considerar para avaliar a razão daquele cidadão não estar dentro da legalidade. Como autoescola, eu acho a intenção de flexibilizar as aulas, né, o número de aulas, eu acho muito bom, porque aí eu consigo adequar ao perfil do aluno. Se ele sabe dirigir, ele vai precisar de um número menor de aulas. Se ele tem mais dificuldade, ele vai precisar de mais aulas. A gente teve casos de alunos na autoescola que, ainda que 20 aulas que fosse um número obrigatório, eles precisaram fazer 40, 60. Então, é um assunto que envolve muitas questões e, assim, não existe uma resposta, 5 aulas é o ideal, 10 aulas é o número ideal, 20 aulas é muito. Então, depende. É muito personalizado, Sim. né? É muito individualizado. Sim. E para uma realidade, às vezes, como eu falei, né? Às vezes você pega uma realidade de uma localidade um pouco mais carente, às vezes a dificuldade para se tirar a CNH pode ser o valor, pode ser mais considerável. Para outras, para uma outra região ou para um outro perfil de pessoas, às vezes a pessoa mora em apartamento, não tem tanto acesso. Sim. Penso eu, né? Eu penso falando como adolescente ali, homem e tal, que você vai no sítio, ou vou falar, dá uma voltinha com o carro ali dentro do sítio, alguma coisa assim, você acaba tendo experiências, né? Você acaba praticando antes de chegar na autoescola. Mas isso é muito... Não é todo mundo que tem essa facilidade e que tá... E eu acho que é importante também a gente pegar, que a gente está focando bastante no número de aulas, porque eu até queria falar do ponto de vista seu, porque você tem várias etapas para você tirar, né? Então, você tem a aula teórica, você tem o exame teórico que tem que fazer, tem os exames, você tem as aulas práticas, o exame. Dentro desse pacote são várias etapas que você tem, e essas etapas elas não mudaram, não é isso? As etapas permanecem as mesmas, porém houve flexibilização em algumas etapas, como é o caso do número de aulas. Sim. Eu queria emendar a pergunta de dizer se as aulas dentro, você que tem a autoescola, né? A aula de fato é aquilo que mais impacta financeiramente no valor final para você, que você gasta para você, que você investe para tirar a CNH? São as aulas mesmo, de fato? O valor mais pesado que a gente tem, obviamente, são as 20 aulas que até então eram obrigatórias, certo? Mas ainda continua a exigência do exame médico, que hoje é o valor de R$ 122, o psicotécnico, que é R$ 142, e hoje tem mais um exame obrigatório, que é o exame toxicológico para os candidatos de primeira habilitação. Estava em discussão desde junho,
essa exigência de exame toxicológico para candidatos à primeira habilitação e já está no Código de Trânsito Brasileiro. Então, qualquer um que acesse o código vai ver que não só para o público de categoria profissional esse exame ele é exigido. E hoje ele está na faixa de R$150. Então, se existe um discurso do governo em ampliar o acesso da CNH para favorecer a população, principalmente que é mais carente, de um outro lado vem uma exigência de exame toxicológico. E aí a gente fica perdido, mas por que então mais um exame? Esse exame, esses valores, essas taxas dos exames, eles são pagos direto para a autoescola ou é individual no consultório, onde você vai fazer? Como o serviço é prestado por profissionais credenciados, laboratórios credenciados, a gente não faz o recebimento. O aluno ele tem liberdade de escolher qual laboratório ele vai querer fazer o exame toxicológico, no caso, e para os profissionais que realizam os exames de aptidão física, que são os médicos, e os exames de aptidão mental, né? Aptidão física e mental, o médico psicotécnico, esse agendamento, ele é feito via sistema de forma aleatória. Isso eu não consigo escolher, mas o candidato acerta diretamente para o profissional. E essa taxa é estabelecida pelo Detran de São Paulo. Tabelado. Isso. Então, com relação a essas taxas estaduais, o que a gente precisa reforçar e deixar muito claro para a população? Embora a norma, né, tenha sido aprovada, a resolução tenha sido divulgada, o aplicativo CNH do Brasil já esteja disponível, o pessoal tem baixado, tem se cadastrado, a gente ainda precisa esperar uma manifestação do Detran de São Paulo para a gente conseguir aplicar isso daí na nossa rotina. Porque a resolução CONTRAN, ela normatiza. E eu preciso de alguém que regulamente isso dentro do Estado. E isso não fica muito claro para a população leiga. Ninguém é obrigado a saber como funciona isso detalhadamente, né? Então, aqui é uma oportunidade para a gente frisar isso daí. A gente ainda precisa aguardar um pronunciamento oficial do Detran. Do Detran de São Paulo. De São Paulo, para ver como a gente vai trabalhar isso daí. Porque hoje eu já recebi um candidato que havia baixado, né, esse aplicativo CNH do Brasil, o antigo aplicativo Carteira Digital de Trânsito. E aí você pode baixar, se você já tiver baixado, você atualiza na loja de aplicativos, você faz o seu cadastro, na aba de educação tem a opção para você fazer o curso teórico e também para você se formar instrutor autônomo. Você faz tudo pelo carteira... Carteira Digital de Trânsito. Digital. Sim. Até eu tinha programado aqui, mas por sinal, mas é interessante que você já mencionou esse assunto. Hoje, né? Hoje não, né? Porque já foi, né, publicada a portaria e tal, mas até ontem já era obrigatório o uso desse aplicativo ou não? Ou a carteira todo mundo tinha, era obrigatório isso? Porque eu tenho e acho que era comum, mas eu não sei se a legislação exigia que todo mundo tivesse, né, o aplicativo. Certo. Porque hoje, a partir de agora, até então, a pessoa vai precisar do aplicativo para ela dar entrada no na sua CNH, ou ela vai poder também fazer na autoescola? Antes da publicação da nova regra, o candidato fazia tudo através do site do Detran, com o acesso da plataforma Gov, a gente fazia toda a assessoria para o agendamento dos exames médico, psicotécnico, e agora o candidato ele segue usando a plataforma do Detran de São Paulo, que é o meio que a gente usa para os processos relacionados à CNH, seja renovação, primeira habilitação, mas o que o governo ele lançou no aplicativo foi a formação do condutor na parte teórica. Então, foi anunciado o curso teórico e nessa plataforma você tem acesso ao conteúdo de forma gratuita. Então, mas existe um problema em relação a esse aplicativo. Assim que foi lançado na cerimônia ontem,
todo o pessoal do setor atualizou o aplicativo, já foi buscar o que tinha de novidade, enfim. E aí, a gente tem instrutores com certificado emitido pela Senatran, válidos, mas que são pessoas que não têm a CNH. Então, assim, como que a gente vai validar essa ferramenta se meu filho Miguel, de 5 anos de idade, ele está prestes a se formar instrutor pela Senatran? Então, é só você baixar, colocar o CPF, colocar avançar, chutar lá algumas questões, e aí o certificado, ele é emitido. Então, assim, como você vai confiar naquela lista de profissionais credenciados pela plataforma como foi anunciado? Hoje não. Com na antiga regra, para você se formar instrutor, você precisava frequentar um curso, se não me engano, de 180 horas, você obtinha o certificado. Para eu contratar e incluir esse instrutor na minha equipe, eu preciso de uma série de certidões de antecedentes criminais. Então, assim, a gente tem uma série de dúvidas em relação à segurança desse processo também. É legal eu esclarecer que a legislação está muito recente, foi publicada a portaria ontem, Sim. Então tem muitas dúvidas ainda pairando e acredito que inclusive para o governo. O governo também tem, como que nós vamos fazer isso? Porque não deve estar pensando o processo inteiro, né? Falou, ó, a gente detectou que tem uma demanda, tem muita gente dirigindo carro, moto, trabalhando, sei lá, e sem habilitação. Precisamos resolver esse problema. Vamos tentar baixar o valor. Baixamos o valor, mas e agora? Aí flexibilizou muitas coisas, o instrutor, isso, aquilo, e agora? Tem uma dúvida, e o que você está trazendo aqui pra gente é que no caso do instrutor, e eu vou já fazer essa pergunta para você fazer um apanhado geral sobre as mudanças das pessoas que estão em casa, entender que não é simplesmente a diminuição do número de aulas. Tem várias regrinhas ali que mudou, e a gente está trazendo aqui a Cadine, agradecendo aí, a Cadine Monteiro, com toda a sua experiência, trazendo para a gente, para esclarecer essas dúvidas de quem está aí nesse processo agora, né? E o que você está me trazendo em relação ao instrutor é que ele operando sozinho, vamos dizer assim, não há quem valide que ele de fato foi quem fez o curso de formação de instrutor, que é o que você está falando, o meu filho pode ir lá fazer, Sim. vai dando play. Léo e Anthony podem. O Léo e Anthony também, meus filhos. Então, é isso que você está dizendo, que já é um entrave aí que o governo vai ter que validar isso de alguma forma, ou ele pode até fazer o curso online, mas depois ele vai ter que passar por um processo de alguém falar, não, de fato a pessoa estudou, aprendeu, né, e confirmar se tudo aquilo que ele disse está válido. Se não foi outra pessoa que fez por ele, né? Exato. Precisa ser averiguada quem de fato realizou, como você bem colocou, e também reforçar com a população interessada na CNH de investigar a formação do profissional que ele for escolher, certo? Independente de onde ele opte por fazer o processo, seja numa autoescola ou através de um instrutor autônomo. Será que esse instrutor autônomo ele tem capacidade para transmitir aquilo que é necessário para a gente dar sequência e conseguir aprovação para ter esse documento, ter acesso à CNH? Conversando com a minha equipe de instrutores, até antes de vir a gente tocou nesse assunto porque gera muita dúvida até para a gente que está no dia a dia, até a gente que está ali vivendo já 24... Já não é de agora, né? Já vem de um tempo aí esse assunto rodando. Há meses. Estão discutindo, foi aberta uma consulta pública para poder opinar e tal, então acho que deve ter gerado muitas dúvidas, muitas incertezas para a categoria especificamente, né? Vocês trabalham com isso diariamente. E a gente ainda vive essa incerteza, uma vez que a gente depende do Detran para colocar em prática aquilo que foi estabelecido pelo governo federal. Porque o anúncio foi feito nível Brasil, mas agora cada um dos Detran estados do seu estado vai regulamentando isso. Aqui vai funcionar assim. Exato. Seguindo as medidas.
Em São Paulo, até então, ninguém tinha se manifestado. Na segunda-feira, eu entrei em contato com 2 pessoas que trabalham no Detran, Detran São Paulo, para sondar. Falei, existe alguma novidade aí nos bastidores em relação a essa mudança que está para ser anunciada? E ninguém falou nada. A pessoa falou assim, estamos tão desinformados quanto você. Assim Então, que a gente souber, a gente comunica. a gente falou bastante das aulas, né, da redução, então, assim, ainda foi publicada a tal da portaria, da medida provisória, o governo federal assinou ontem. Então, hoje, dia 10, né, amanhã, dia 11, hoje já encerrou o dia, mas amanhã, dia 11, se alguém que está tirando a habilitação ou que vai dar entrada na sua habilitação, ela já consegue fazer o número reduzido de aulas, ela contrata ou não? Ela tem que aguardar. O pessoal que está em casa agora, na prática, né, essa questão das aulas, a gente vai abordar todos os temas aqui dessas mudanças, mas acho que o que mais causa ansiedade é, posso fazer menos aulas? Eu já sei dirigir, eu quero começar, agora eu vou poder tirar, eu acabei de fazer aniversário, eu vou poder, Exato. Eu tenho que esperar ou não? Isso tá valendo ou não na prática? Como é que tá funcionando amanhã? Para quem já for dar a entrada amanhã, ela dá, espera, começa... Pablo, essa é a pergunta que eu mais quero responder e que viralize, né? Não consigo atender ainda. Não consigo atender ainda. A norma foi publicada, a resolução aprovada, ótimo, vai ampliar o acesso. Consigo atender no novo formato? Não. Então, a gente estava numa expectativa tão grande de que fosse publicado e já poder trabalhar, obviamente, mas a gente sabia que tinha que esperar esse retorno do Detran. Então, ainda que o aluno siga todas as etapas que o Detran, que o governo federal orienta através do aplicativo, no site do Detran, fez o agendamento dos exames, aí ele vai contratar. Aí ele fala, não, Cadine, eu quero fazer minha matrícula aqui, as 2 aulas. Aí eu vou falar assim, meu amigo, precisamos controlar as emoções, exercitar um pouco mais a paciência, porque eu não tenho como vender um serviço que eu não consigo elaborar um contrato baseado em quê? Na resolução que já foi publicada? Tudo bem, mas eu consigo operacionalizar isso? Não consigo. Então, eu não posso, simplesmente, Pablo, cobro 2 aulas suas, você paga as 2 aulas, você faz as aulas, mas e aí? Você vai para exame de que forma? Eu não sei. É uma incerteza para vocês e também, ninguém né? sabe, exato. Eu não tenho essa resposta. Por quê? Eu dependo desse regramento estadual. Que também não deve demorar para sair, porque deve estar vindo uma cobrança, né? Dúvidas, tanto de vocês que atuam na área, quanto também das pessoas, dos interessados em tirar a habilitação, em renovar, falar, quem é a renovação, assim, assado. Então, quer dizer que eu não sei. Nesse momento, eu vou insistir mais um pouquinho, porque eu também quero entender, e para a pessoa que está em casa, qual que seria a melhor saída nesse momento. Quem puder esperar, espera um pouquinho, ou as pessoas eventualmente poderiam te procurar e falar, olha, eu quero já ir fazendo, eu posso contratar as 20 aulas lá e ir fazendo as 20 aulas, e se no meio na semana que vem alguém publicar e a gente consegue fazer um abatimento desses valores para a pessoa poder ir fazendo? Vocês se prepararam nesse sentido para falar, não, a gente vai aceitar, a gente já pensou nessa hipótese, ainda não está valendo a regra de menos aula, mas a gente aceita fazer as 20, a pessoa pode ir fazendo, e se no meio do caminho regulamentou tudo, a gente faz um acerto disso. Vocês se prepararam dessa forma? Qual é a sua orientação em relação a isso, né? Assim, do lado prático mesmo. Aguardar ou existe essa possibilidade da pessoa startar as aulas, contratando as 20 aulas que ainda o regulamento que você está seguindo, e depois ela fazer uma compensação disso? Eu tenho que me basear naquilo que eu consigo oferecer. Eu consigo oferecer a moda antiga. Nesse momento. Então, ainda que a norma seja aprovada, eu posso negociar da forma como está estabelecido, e se tiver alguma publicação estadual que permita eu trabalhar dessa forma,
a gente consegue fazer a proporcionalidade aí do reembolso das aulas que o aluno não precisa fazer. Mas eu não posso estabelecer um contrato que eu não consigo amarrar na legislação. Então, você quer fazer sua inscrição? Tudo bem, você vai fazer o exame toxicológico a partir de amanhã, né? Que antes não era obrigatório. O médico, o psicotécnico, vai fazer o curso teórico e aí o prático. Porque, em tese, a pessoa só vai procurar a autoescola quando ela startar a CNH, né? O início das etapas da CNH. A pessoa não, se eu quiser ir aprender a dirigir lá, eu posso fazer aula, contratar aula? Porque, eventualmente, a pessoa poderia fazer isso. Ó, eu já então, tenho 18 anos, por que não pode? Pode ou não pode? E aí eu vou explicar detalhadamente em relação à nossa rotina. Você não tem a CNH. Para que eu esteja dentro da legalidade, eu tenho que emitir para você uma licença de aprendizagem no sistema. Como que eu consigo essa licença de aprendizagem? Quando você vem com a aprovação do exame teórico. E... já é após o teórico. Sim. Então, hoje você faz os exames médico, psicotécnico e toxicológico, faz o curso teórico, faz o exame teórico e só então, após a aprovação do exame teórico, é que você consegue emitir essa licença de aprendizagem de direção veicular, que é um documento de porte obrigatório, para que numa fiscalização eu falo, ó, Pablo, ele é um aprendiz, eu sou responsável por ele, então tá aqui o documento. De que forma isso vai acontecer no novo modelo? Não sei, eu não tenho essa resposta, não existe essa resposta ainda. Hoje, novamente, eu questionei o pessoal do Detran. E aí, eles me disseram que hoje eles passaram a se reunir para verificar como eles vão trabalhar. Em contato com outras autoescolas do estado de São Paulo, na região de Ribeirão Preto, eles estão negociando para ver como vão aplicar. Dizem que para o novo modelo ser aplicado da forma como deve ser e foi estabelecido pela norma federal, estimam 180 dias. Nossa. Então, você disse há pouco que pode ser que seja rápido. Eu não sei quão ágil vai ser a aplicação disso na prática, tá? O Detran do Paraná foi um dos primeiros a se manifestar em relação a essa mudança. E aí, eles estão trabalhando de uma forma muito inteligente, né? Que eu considero. Por quê? Eu preciso de uma carga horária de 20 aulas para emitir um certificado de conclusão do curso prático e levar esse aluno para exame, habilitar o aluno para exame, as 20 aulas. Então, eles informaram o que eu consigo ajustar rapidamente dentro do que eu tenho de sistema operacional. Eu consigo ajustar para as 2 aulas obrigatórias. Então, eu reduzo essa exigência, com 2 aulas eu consigo mandar esse aluno para exame prático, mas todos os outros detalhes da nova regra, instrutor autônomo, carro próprio do aluno, isso a gente ainda não vai aderir, que é o que está previsto na norma federal. Por quê? Envolve uma série de questões que a gente discutiu em relação ao instrutor autônomo e também a questão do veículo. O veículo pode ser do candidato, mas em que condições esse veículo? Porque hoje da autoescola eu preciso identificá-lo visualmente com a faixa de autoescola, eu tenho que adaptá-lo com aquele duplo comando de pedal, que é uma questão até de segurança. De segurança, né? Exato. Então, o pessoal do Detran, a gente teve exame no dia 8, na segunda-feira. E a equipe também questionou alguns examinadores, e eles falaram, a gente não vai entrar em carro que não tenha duplo comando de pedal, porque isso é uma questão de segurança nossa. Se com duplo comando a gente tem conhecimento de acidentes durante exame prático, durante aula, imagine sem. E que inclusive, quando as 20 aulas, ou quando passava assim, mas a autoescola, ela dá
por mais que a pessoa possa ficar nervosa na hora do exame e tudo, ela passou pelas 20 aulas, passou por, né, uma série de situações práticas ali que ela foi vivenciando nas aulas. Se ela encurtar esse caminho, pode chegar muita coisa, né? Gente que fala, não, eu sei dirigir ali, chega na hora, faz as 2 aulas e tal, e chega na hora a pessoa, né, tem assim o fator um emocional descontrole muito grande, e aí não vai ter o duplo pedal para que o examinador assim, tá junto. É um absurdo essa possibilidade que foi oferecida. Com a minha equipe, com as pessoas, né, com os instrutores da minha equipe com quem conversei, eles se sentem até desmotivados com esse novo regramento, porque eles investiram tempo para se formar, eles investiram recurso financeiro para se formar, eles fizeram estágio prático para poder ministrar essas aulas. Então, como que você compara um profissional desse gabarito, vamos dizer assim, com alguém que se forma em 6 minutos? Então, assim, é uma questão bastante delicada. Só para pegar um gancho, porque a gente está falando do pedal, do carro. Sim. Vamos dar explicar para o pessoal que está em casa a questão do veículo, né? Certo. Porque hoje a pessoa, para tirar habilitação, ela vai estar à autoescola, a autoescola tem os seus carros, todo equipado, todo adequado, com um pedal para quem está no passageiro também poder te orientar e te conduzir, brecar, frear e assumir o comando numa situação que o instrutor avalia ali no momento da aula prática. A nova legislação trouxe o quê? Uma possibilidade... Em relação ao veículo? A usar o veículo do candidato. Você não precisa mais usar o veículo de autoescola. Você pode usar o seu veículo. Na prática, a normativa está trazendo que então a pessoa que tem o seu carro, ela vai poder... Treinei com o meu veículo, vou lá no exame e faço o meu exame. O examinador vai entrar no seu carro sem o duplo comando? Vamos pensar, o instrutor autônomo que se formou dessa forma questionável, através da plataforma do governo, ele vai ter o seu veículo para trabalhar. Hoje, a autoescola, ela é fiscalizada, eu tenho o endereço cadastrado no Detran, com certa frequência. A fiscalização do Detran bate na minha porta e aí fala, posso conferir, né, equipamento, instalação? Pode. E aí eles verificam tudo, se está de acordo ou não e se há necessidade de ajuste ou não. Como vai ser essa fiscalização do veículo autônomo? Como autoescola, a gente fica, de certa forma, indignado, porque eu preciso adaptar o meu veículo. R$500 para você colocar o duplo comando de pedal. Eu não consigo incluir esse veículo sem um laudo de Inmetro. Mais R$500. Isso é exigência estadual. Aí sim eu consigo incluir no sistema. Só consigo incluir se ele está com a faixa de autoescola, enfim, mais R$2.500. Então só aí R$3.500 de investimento para eu conseguir trabalhar. E de repente não precisa nada disso. A gente se sente... Para quem está agora mais recente, acabou de investir ou abrir ou alguma coisa Exato. assim, o impacto é muito... A gente conversa com colegas que estão iniciando a carreira, né, no mundo de autoescola, e eles pegaram o olho do furacão esses últimos meses. Né? Você faz um investimento inicial de espaço, imagina, para você ter uma ideia, Pablo, eu não posso alugar qualquer imóvel, eu tenho que ter, ou melhor, na antiga regra, exato, eles exigiam uma recepção de 12 metros, uma secretaria de 6 metros, uma sala de diretor, uma sala de instrutor. Então, a exigência do espaço físico também implica em custo. Então, assim, agora eu posso montar uma barraquinha na feira noturna e oferecer CNH.
Entendeu? Então, um muito assunto, delicado. e a gente está tratando de veículo de condução, Exato. Né, de a pessoa Exato. que tem um número altíssimo de acidente já com todo o preparo, né? Você acha que isso, de todas essas mudanças, pode de fato prejudicar muito a condição prática, técnica, o aprendizado, né? Você acha que a pessoa vai chegar preparada se ela, ainda que passe no exame e consiga a sua habilitação? É impossível você transmitir uma informação, um ensino de qualidade em 2 aulas. É impossível. Ainda que você seja um bom profissional e você está com um aluno que já tenha uma noção de direção, enfim, saiba dirigir, tenha manifestado, né, esse conhecimento. Não tem como você transmitir isso só em 2 aulas. Então, é uma ilusão acreditar que em 2 aulas você vai estar apto para enfrentar o trânsito, que é muito complexo, né? Em relação à segurança, né? Teve essa semana um acidente que vitimou uma criança de 2 anos, acho que foi em Belo Horizonte, e aí quem provocou o acidente? Um jovem de 16 anos que estava tendo aula com seu pai. Estava tendo aula. Sim. Com o pai. O pai estava ensinando a dirigir, ele se perdeu por alguma razão, pega o carro escondido. Às vezes o filho é até bom, mas Não. Mas nesse caso foi uma fatalidade, né, que poderia ter sido evitada. Que é isso que você tem a confiabilidade, que nem vocês estão na autoescola há mais de 60 anos trabalhando, é o rigor para você instalar as instalações, o preparo, a capacitação, a exigência do nível dos seus, né, instrutores. Claro. Já é difícil, porque a pessoa chega, porque a gente sabe, né, uma coisa é você passar na prova, né, e outra é você, o dia a dia vai ensinar as situações, né. Eu até brinquei com uma instrutora agora antes de vir para cá. Recentemente a gente fez uma contratação e eu demorei para encontrar um profissional que, enfim, aceitasse a proposta e fosse ali se enquadrasse nos nossos requisitos, vamos dizer assim. Aí ela falou assim, você queixou tanto que não estava encontrando ninguém, Porto Feliz já tem mais de 50, 60 profissionais credenciados, né? Então, assim, de repente não tinha ninguém e agora tem uma lista aí enorme de profissionais que eu posso escolher. Exato, preparadíssimos. Eu só preciso confirmar se eles estão vivos, né? Se eles não têm 2 anos de idade. Quem que foi lá se aprender. Bom, a gente está recebendo aqui a Cadine Monteiro, da Autoescola Monteiro. A gente está tratando de um assunto super importante, muito atual, que está agora, estamos no olho do furacão da mudança da normativa para você tirar a sua CNH. Então é um assunto importante que a gente quis trazer aqui na Porto Minuto, Central de Comunicação e Notícia no estúdio. Até agradecendo sua presença, a Cadine, todos esses esclarecimentos. A gente focou bastante nas aulas, falamos um pouquinho. Queria que você, se você que está aí em casa tiver alguma dúvida, você pode mandar para a gente pelo Facebook aqui, escreve, manda se você está acompanhando o assunto, para a gente saber aqui. Se tiver alguma dúvida, a gente já pergunta para a Cadine também. Cadine, eu queria que você fizesse um apanhado geral, assim, em termos práticos, de uma forma bem sintetizada. Quais são os pontos mais significativos aí que a legislação está trazendo de mudança? A gente já falou a redução das horas, né? E o que mais? Redução das horas, obrigatoriedade do exame. Era 20, agora... De 20 aulas para 2 aulas, seja para a primeira habilitação ou adição de categoria. Exame toxicológico obrigatório para a categoria de primeira habilitação, que antes era obrigatório só quando você mudava de categoria, né? Seria para as categorias C, D e E, são as categorias profissional, né? Que a gente chama. E em relação ao curso teórico, que ele deixou de ser obrigatório também, né? Na autoescola existe a possibilidade, então, de fazer ele de uma forma gratuita através do aplicativo do governo. E todo o processo ele é feito através desse aplicativo novo do CNH Brasil.
E reforçando, embora essa resolução, essas novas regras, elas tenham sido publicadas, a gente precisa de uma adaptação estadual. Então, a gente está aguardando uma manifestação do Detran para conseguir atender quem está ansioso para tirar a CNH. Muita gente estava na expectativa da publicação e aí, quando publica, a gente vem com esse balde de água fria e fala, não consigo atender ainda, né? Então, a gente quer atender, a gente está tão ansioso. A garotada aí, exato. É com 18 ou com 17? Já com pode 18, com 18. Com 18 anos. Então, assim, a gente quer atender, mas a gente está nessa incerteza, nessa insegurança. Então, o que a gente pede é exercitar um pouquinho mais a paciência e, se tiver alguma dúvida, aproveitar o espaço e a oportunidade para mandar a pergunta, a gente poder discutir aqui, algo que fique mais claro aí, algum assunto que tenha para tratar. Eu queria insistir um pouquinho na parte do exame, né? Porque você trouxe aí várias medidas que vão ser flexibilizadas, né? Diminuição e tal. Você falou a qualidade já da pilotagem aí, pode ser que seja boa ou não, provavelmente tem uma tendência de cair, porque é o que você já comentou no começo, não tem ninguém revisando esse conteúdo, vendo se a pessoa de fato, verificando, exato, mas vai ter um momento que a pessoa vai cair no exame. Sim, exame não mudou. Como é que é o exame? Quem que são os avaliadores? Vai permanecer ou vai vir uma comissão que vai ser montada para avaliar isso? Como é rigoroso essa avaliação? Porque eu acho que é o maior instrumento que a gente vai ter de verificação se de fato a pessoa, naquele momento, pelo menos, ela está preparada para receber habilitação ou não. Como é feito isso aqui em Porto Feliz? É estadual, né? Os agentes de trânsito do Detran, eles fazem essa função de examinadores de trânsito. Então, no exame prático, tem a equipe, a banca examinadora, que faz a avaliação dos candidatos. Não falou-se em mudança em relação à equipe de examinadores. Na nova regra, os exames, eles não tiveram alteração. Então, vai continuar tendo exame teórico, vai continuar tendo exame prático e assim garante-se a segurança do processo. Esse é o discurso, né? Que através do exame você afere se o candidato está apto ou não a obter a sua habilitação. Mas é aquela dúvida. Será que com essa carga horária isso vai gerar resultado? Então, não sei informar se isso vai rodar na prática, vamos dizer assim. Se isso vai se consolidar na prática como o governo federal está propagando. Então, e já tem alguma situação, ventilou-se também a padronização, né, dos exames, né, tanto o teórico quanto o prático. Eu ouvi pessoas comentando sobre ter um trajeto pré-definido. Nada disso é algo que ainda não foi colocado de forma nenhuma. Não, vocês, né? Esses detalhes bem específicos, eles ficam a cargo de cada estado. Então, em São Paulo, para você ter uma ideia, né? No estado de São Paulo, a gente trabalha com a equipe do Detran, que faz o exame com o carro das autoescolas. Tem Detrans de outros estados em que o veículo de exame é fornecido pelo Detran e o exame ele é monitorado. Então, isso não se aplica ao estado de São Paulo. Cada estado, como eu disse antes, ele vai se adaptar à nova regra. Então, em relação ao exame, a gente não tem nenhuma novidade ainda. Eu queria avançar um pouquinho, porque a gente focou bastante na primeira habilitação, mas a gente tem também algumas regrinhas que o governo está querendo colocar em relação à renovação. Certo. É o que eles têm chamado do bom condutor. Sim. O que é isso, né? É uma forma de eles não querem ajudar aquele que tem uma boa condução do seu veículo, de ele evitar de que ele passe na autoescola, refaça os exames. O que é isso exatamente?
Fala-se na renovação automática da CNH pro bom condutor, né? Então, o discurso se eu penalizo o mau condutor, suspendendo a sua CNH ou cassando a sua CNH, por que não beneficiá-lo de alguma maneira, se ele é exemplo? Então, a nova proposta é essa renovação automática. Se você não tem um histórico de pontuação, a sua renovação, que hoje você precisa pagar uma taxa, seria automática. Você faria a solicitação, não pagaria nenhuma taxa e renovaria automaticamente. Essas mexidas, ela impacta também no serviço de despachante? Que hoje lá vocês têm esse serviço também, sim, né? Sim, essa nova normativa vai impactar um pouco isso para vocês também? Depois da pandemia, grande parte dos processos, eles foram informatizados, né? Ficou muito mais intuitivo para o cidadão fazer isso de forma independente, vamos dizer assim. Ao mesmo tempo que a gente tem um público que tem uma certa limitação, uma certa dificuldade com tecnologia. E aí, para esse público, a gente ainda é essencial, vamos dizer assim, porque eles não têm habilidade com tecnologia, eles não têm o suporte de alguém que conheça e saiba mexer nessas ferramentas, então a gente precisa auxiliar, né? Para esse público. O pessoal mais jovem tem mais habilidade com tecnologia, enfim, aí acaba não interferindo, porque a gente já vem nesse fluxo de independência do cidadão fazer isso daí sozinho. Foi esse até o motivo que eu perguntei se já era obrigatório o uso do aplicativo e tal, porque para mim é muito prático. Sim. A gente consegue fazer hoje até a transferência de veículo, se o documento já tiver, né, da forma digital, e a gente vê que é um processo, né? Claro. E tudo... Vai mudando. E a gente fala de governo, né? Das coisas de governo, que quando a gente precisa desse serviço, a gente sempre vê que é tudo burocrático, que é tudo lento. Então a gente vê que a tecnologia está sempre lá andando, né? Sempre à frente. A gente tem, não só falando de autoescola, dessa parte, mas de tirar a CNH, mas para você tirar um título de eleitor, o seu RG, a parte cartorária sempre é muito burocrática, Deus nos acuda. Você acha que, de fato, é válida essa iniciativa de tentar dinamizar, flexibilizar um pouco, tentar de alguma forma facilitar e se adequar ao meio digital que vem tomando conta do nosso dia a dia? O meio digital já tomou conta. Já, né? Estamos aqui usufruindo do meio digital para propagar a informação. Então, é claro que a gente vai acompanhar essa tecnologia, esse fluxo natural que tá acontecendo. Ao mesmo tempo que a gente precisa entender a limitação e a dificuldade daqueles que não têm habilidade, como eu falei. O único ponto que eu coloco para reflexão você não vai precisar, ainda que você tenha sido um bom condutor e você tenha direito, né, você consiga fazer essa renovação automática, também é questionável no sentido de, será que você tem as mesmas condições de antes para conduzir o veículo? Hoje a renovação é de quanto em quanto tempo? 10 anos? 10 anos. A depender da avaliação do perito, do médico. Se você tem algum tipo de condição especial, e aí... Tem 10 anos, você pode ter um declívio da visão, né? Você pode ter passado um problema emocional, sei lá, né? Sim, ou até um acidente. Perda do reflexo. E, sei lá, um acidente, Deus o livre e guarde, mas você perde um braço, você perde uma perna. E aí? Como que você vai continuar conduzindo da forma que você conduzia antes? Então, você precisaria passar por uma avaliação para ver se você tem a condição de continuar conduzindo.
Se você não tem nenhum tipo de situação diferente da anterior, da última vez que você tenha passado por um exame, aí tudo bem. Mas quem vai garantir que você está zero bala para continuar conduzindo, né? Enfrentando o trânsito. Então, a gente vê então que essas mudanças, pelo que você está dizendo, elas são bem-vindas, são boas iniciativas, mas que ainda tem muita coisa oculta aí que a gente vai ter que desvendar na hora de executar a lei, né? De fato, né? E acho que vai demorar um tempo para você estabilizar todo esse ordenamento, porque vai, como eu falei, não muda as etapas, mas muda um pouquinho cada etapa, né? As etapas, elas continuam as mesmas, mas num sistema diferente que a gente ainda não tem acesso, né? O operacional, como eu falei. Então, ainda está nebuloso essa questão. A gente espera que o Detran de São Paulo se manifeste o quanto antes para a gente conseguir orientar o candidato para que ele acalme o coração, não é verdade? Porque o pessoal não controla muito a ansiedade. E aí, como eu falei, eu quero atender, eu quero proporcionar uma experiência de qualidade para o candidato, não só ser aprovado no exame, mas que ele tenha uma boa noção do que ele vai enfrentar no dia a dia, certo? É impossível você ter a CNH e sair o mestre da direção. Isso daí você vai construindo ao longo da vida, dia a dia. Exato. Isso é vivência que o passar dos anos vai oferecer isso para você. Então, se você precisar de uma experiência de qualidade com profissionais capacitados, com gabarito, com referência, com experiência, você não pode pensar só em custo, né? Porque às vezes aquela velha história, né? De o barato pode sair caro. E não só para a pessoa, né? Porque pode colocar a vida de muitas pessoas em risco no trânsito, né? Sim. A gente está conversando aqui com a Cadine Monteiro, que é sócia proprietária da Autoescola Monteiro, aqui em Porto Feliz, mais de 60 anos aí de tradição. A gente deu um apanhado geral, ela esclareceu bastante dúvida, a gente vai chegando aqui no final da nossa live. Mas eu vou pegar só mais um pontinho ali, que Tudo bem, Pablo, eu autorizo. Não, porque eu acho que... Só dessa vez. Não, mas é uma coisa que quem tá em casa ali vai me dar... Não, ainda bem que você perguntou isso. E como é que tá essa história aí de motoneta, scooter, motinha, bicicleta elétrica? Como é que tá isso aí? Que o pessoal põe aqueles escapamentos também no último volume. Agora até bicicleta, outro dia passou uma moto ali, que eu moro numa avenida ali, e passou moendo, na hora que eu fui ver, era uma bicicleta ali. Como é que tá isso? Precisa de autorização? Precisa de pagar IPVA? Como é que tá essa história das motocicletas, essas motonetas, scooter, cilindradas? Na minha época era tanta cilindrada, podia, não podia, já foi e voltou. Como é que tá isso hoje? Essa questão também é bastante complexa, porque visualmente, quem não entende muito do assunto não consegue ver muita diferença. Tudo igual. Exatamente, é tudo igual. Então, o que a gente orienta lá no despachante é que o interessado em adquirir um veículo, ele tenha essa informação na loja, né, através da nota fiscal, porque ele vai precisar saber qual é a potência desse veículo que ele está adquirindo e qual a velocidade que ele atinge, para ver se ele se enquadra ou não na necessidade de exigência de ACC, que é autorização para conduzir ciclomotor, se precisa do emplacamento. Então, para que a gente consiga orientar, a gente vai precisar dessa nota fiscal e aí documentar ou não conforme a especificação constante ali na nota. Então existe uma autorização também para poder dirigir e precisa ter habilitação. Uma é a autorização, ele pode, dependendo do... O Código de Trânsito Brasileiro, Pablo, ele prevê 3 documentos para conduzir veículos. O primeiro deles é a autorização para conduzir ciclomotor, que é as motinhas, né? Motinha elétrica, né? Resumidamente.
E aí, com essa ACC, essa autorização para conduzir ciclomotor, eu não consigo conduzir uma moto. Então, quando foi estabelecida a regra da autorização para conduzir ciclomotor, a gente nem ofereceu o curso, porque à época, se nessa regra das 20 aulas para a categoria de moto eram obrigatórias, para obter a ACC eram 10 aulas, era exatamente a metade para o candidato conseguir essa autorização. Então, a gente orientava, não compensa você investir nessa autorização, porque daqui a pouco exato, você vai ter que tirar a habilitação mesmo. À época, as pessoas falaram, mas aí eu não posso compensar as disciplinas que eu tive quando eu fiz o curso para obter a ACC, para validar quando eu for solicitar a CNH da categoria A. Aí a gente falou assim, não tem como compensar. Então, você tem que fazer todas as 20 Essa é a aulas. habilitação, mas e para quem tem habilitação e aí não precisa de uma documentação específica para essas motinhas ou não tem isso? Ou é muito, depende de cada... Vai depender do modelo do veículo, exato. Do que dependendo se não me engano, são 32 km por hora, mais que isso você vai... Isso. Era cilindrada. Quando atingia. Tá. Isso, porque quando falaram da autorização para conduzir das motinhas, eram 50 cilindradas, até 50 cilindradas. Então, não compensava você investir numa autorização, sendo que você já podia partir para a Carteira Nacional de Habilitação na categoria A. Isso já abrangia as categorias inferiores. Tá. Cardine, a gente está aqui caminhando ao final, mas são 66 anos de tradição. Sim. Autoescola, despachante aqui. É a terceira geração da família de vocês. Queria que você contasse um pouquinho da história da Autoescola Monteiro aqui em Porto Feliz. É uma vida toda, né? Na terceira geração agora. Sim. Eu estou um pouco sensível, Pablo, então eu peço desculpas se eu me emocionar aqui. A autoescola, ela começou com meu avô, em 59. E aí, meu pai assumiu a direção da autoescola junto com o meu avô. E, em 2013, eu desisti da vida acadêmica, vamos dizer assim, que eu desisti do mestrado. E eu falei assim, não, vou trabalhar com meu pai. Entrei em depressão e não queria mais aquilo para minha vida. Ele falou assim, então agora você vai trabalhar aqui comigo, de verdade. Aí eu falei assim, meu Deus, melhor eu mostrar serviço, senão eu vou ficar sem emprego, sem renda. E aí, meses depois, a gente descobriu que ele estava doente. Em 9 meses ele faleceu. E aí, foi nessas circunstâncias que eu assumi a autoescola, em 2014. Foi um período bastante difícil, obviamente, né, que eu perdi meu pai, perdi o meu chefe, aquele que ia me treinar, e graças a Deus, 2 anos depois, a minha irmã, Juliana, veio agregar, né, na empresa, ser meu braço direito, meu braço esquerdo, minhas pernas, minha cabeça, e também a minha mãe, né, a Neide. Eu falo que eu sou a que mais apareço nas redes sociais, mas a gente só pode se dedicar a determinados assuntos se a gente tem uma retaguarda, uma equipe que também faz um bom trabalho de bastidor, né? Sozinho a gente não é nada, não faz nada. Então, eu amo o que eu faço, amo a empresa que eu trabalho, tenho a responsabilidade de manter esse legado tão precioso para mim, e é por isso que a gente fez questão de usar esse espaço para divulgar para a população uma informação de qualidade, uma informação transparente. A gente tem o compromisso de orientar a população de forma objetiva. Claro que o nosso foco empresa é vender, ganhar o nosso pão, vamos dizer assim, mas a gente não quer ultrapassar ninguém, mascarar a informação para levar vantagem. Então, eu acho que
Credibilidade é uma coisa que você não pode jogar no lixo de forma à toa. Então, esse é o nosso compromisso, né? De manter esse olho no olho, essa honestidade, essa sinceridade. Não é à toa que vocês estão todos esses anos, né? Sim. Do seu avô, como é que é o nome do seu avô? Desculpa, do seu Antônio Monteiro, Totão Despachante, Totão. Isso. Totinho, Antônio Monteiro Júnior, meu pai. E eu espero estar honrando a história deles. Esse legado, com certeza. 66 anos aqui. Sim. Eu falei que não ia chorar, mas eu chorei, gente. Não dá pra cortar a live. Porque eu tenho que ter essa imagem de forte, entendeu? Não de sensível. Eu não posso passar essa imagem de frágil. Então, tem que cortar em algum momento aí. Quando fala da nossa família e a Sim. gente olha para trás e vê essa história. Sim. É uma história de luta. Você Sim. sabe o quanto você teve que se dedicar com a sua família. Claro. Seu avô, seu pai, Claro, e agora uma você, vida. sua irmã. Eu estou há 10 anos à Mãe. frente da empresa, mas meu pai foi a vida inteira à frente da empresa. Meu avô a vida inteira à frente da empresa. Então, assim, é uma responsabilidade, é um compromisso que a gente tem, sim. E a gente percebe isso como você traz esse assunto e a gente vê que você tem essa responsabilidade, né? Uhum. Porque não basta só a empresa estar lá, né, como você falou, é o sustento da sua família. A sua Sim. família, a renda familiar, Exato. se estruturou em cima da autoescola, Claro. mas a gente vê a sua preocupação com todas essas mudanças, de esclarecer a população, de trazer a informação, e é como você falou, de não esconder, Exato. de não mascarar, né? Porque o que é pior, né? Exato. Que poderia falar, não é bem assim, faz do outro jeito. Não, a realidade é essa. Exato. E acho que você também na sua fala deixou muito claro aqui para todo mundo que está em casa da importância da autoescola. Sim. Né? Porque a figura da autoescola vai continuar fazendo as aulas, orientando, acompanhando no processo, e aquele que de fato quer buscar credibilidade, confiabilidade, qualidade naquilo e a capacitação, ela tem que procurar o trabalho que vocês sempre fizeram aqui em Porto Feliz. Exato. A gente está à disposição para oferecer um serviço de qualidade com uma equipe competente como a nossa e comprometida. E a gente quer que toda essa incerteza se defina o quanto antes para que a gente consiga trabalhar de uma forma tranquila, que é ajudando os alunos aí a conquistar a CNH, seja com 20 aulas, com 2 aulas, com 10 aulas, enfim. A gente vai estar... Enquanto forem necessárias, Exato, né? a gente está pronto para atender nesse sentido. Bom, obrigado, agradeço muito a sua presença, foi muito esclarecedor, é um período de incerteza, então acho que foi um momento super oportuno. A gente espera que essas mudanças, que como você falou, vai demorar um pouquinho ainda para se ajeitar, mas que ela venha para beneficiar mesmo as pessoas e que também o seu negócio também se rearranje de uma forma que consiga se fazer presente dentro dessas mudanças todas, né? Se Deus quiser. Vamos lá, deixa o seu contato aí para o pessoal que está em casa, tem o site, tem como é que a pessoa te procura, a autoescola, para tirar mais dúvidas. Olha, eu ouvi a live lá, mas não entendi nada. Não entendi nada do que vocês estão falando, mas que mudança é essa? Certo. Pode procurar vocês lá, né? A gente pode conversar pessoalmente no centro da cidade de Porto Feliz, próximo ali à Igreja Matriz, na Rua Draco de Albuquerque, número 38. Se você preferir o contato através das redes sociais, que facilitam muito, né, essa comunicação, a gente está no Instagram como Monteiro Autoescola Porto Feliz, e o meu perfil pessoal também, que às vezes se mistura com o perfil profissional, que é Cadine com K, né? Com esse nome a gente tem que sempre reforçar que é Cadine com K, para a gente conversar. Tá aí. Pessoal, esse foi o bate-papo aqui com a Cadine Monteiro. Mais uma vez, muito obrigado pela sua participação nesse momento tão esclarecedor pra gente, foi fundamental. Acho que o pessoal que está em casa aproveitou bastante. E a todos vocês que estiveram acompanhando conosco, aqui a Porto Minuto Central de Comunicação,
compartilhe esse conteúdo para que alcance mais pessoas, quem você sabe que está nesse processo aí de tirar a primeira habilitação, da renovação. Compartilhe aí para que esse conteúdo vá para mais pessoas. E obrigado a todos vocês que estiveram com a gente até esse momento. Agradecer a todos os nossos parceiros, aportando o clique, o Arauto, Ligado na Notícia e também a Porto Minuto Notícias, e a todos vocês que estiveram conosco até agora, e mais uma vez agradecer à Autoescola Monteiro. Muito obrigado, uma boa noite e um bom restinho de semana para vocês.